Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a última das generic views, que é o delete view, né? Então uma, uma view baseada em classe, que a gente pode reaproveitar a lógica dessa view para implementar a funcionalidade de deleção de algum item, tá? Então, como que funciona o fluxo do delete view? A gente pode sobrescrever esse fluxo, mas em geral nós vamos ter ali a nossa delete view, tá? Delete view. Vamos pensar no nosso exemplo aqui do café com pão, a gente poderia ter aqui um padaria delete view, em que a gente tem alguns usuários que podem deletar o registro de uma padaria, vamos supor, ou produto, enfim, aqui não importa. E a gente teria uma rota, né, uma URL para acessar essa, essa nossa view. Essa rota, em geral, ela pode vir num formato nesse tipo de formato, padaria, delete ou remover, alguma coisa assim, barra um identificador, tá? Um placeholder de identificador, que pode ser a chave primária, pode ser um slug, mas o identificador por padrão, na verdade, é o ID, é a chave primária do model, tá bom? E ele vai sempre ser o post, tá? Então na verdade, são duas rotas que o padaria delete view espera. Quando eu acesso via GET, eu vou acessar aqui uma página de confirmação, tá? A confirmação que você quer deletar o item, a confirmação. E a gente pode, se não quiser ter essa página de confirmação, a gente pode alterar, sobrescrever esse comportamento. Mas o comportamento padrão é esse. E a mesma rota, acessando via post, aí sim é o comportamento de deleção. A gente vai deletar aquele item que está sendo pré-configurado. Então, temos a nossa padaria delete view, ela vai herdar, né, da delete view, e a gente vai sobrescrever alguns atributos, principalmente ali definir o model, tá, o model padaria, por exemplo, para saber que está se tratando desse exemplo aqui, tá? Então, e a gente vai ter, como eu disse, no fim, opa, deixa eu voltar aqui, a gente vai ter uma página de confirmação da deleção, tá bom? Que é exatamente esse cara aqui. A gente vai ter aqui, quando a gente acessa uma página de confirmação. Então o comportamento é esse, acessou via GET, numa rota passando o ID, ele vai abrir a página de confirmação, a gente manda um post para essa mesma rota e ele vai deletar, e a gente vai redirecionar ele para uma outra rota, a rota de sucesso, tá? Então, via GET, ele vai da página de confirmação, via post, ele deleta o item, redirect um success URL. Aí aqui, quando a gente faz o post, esse é o comportamento. Bom, então, a gente vai usar o delete view para deletar os dados do perfil, como se estivesse resetando os dados. Vamos ver qual que vai ser o comportamento final. A gente vai sobrescrever um pouco esse comportamento aqui. A ideia é que a gente não vai precisar passar o delete, a gente quer deletar sempre o perfil do usuário logado. Então, a gente não vamos precisar passar o ID, tá? Então, a gente vai sempre pegar o perfil do usuário logado e fazer essa deleção. Mas vamos ter a página de confirmação e também a deleção desse perfil. Então a ideia é que fique dessa forma, acessando aqui área logada, meu perfil, a gente abre o perfil do usuário, tem esse botão excluir perfil. Quando a gente clica, ele aparece essa página, então uma mensagem de atenção, essa sessão não pode ser desfeita, todos os seus dados pessoais serão removidos permanentemente. Então, vai perder as informações de perfil, mas manterá o nome, a conta e a assinatura. Os dados pessoais serão removidos e a foto. Aí ele pede para confirmar, sim, ele redireciona aqui para home. Se eu entrar novamente ali dentro do perfil, a gente vai ver que apagou tudo, apagou a foto, apagou os dados pessoais, só o nome manteve, apagou o endereço, telefone, data de nascimento, CPF, e-mail, profissão,
a assinatura manteve, tá? Então aqui a gente deletou o model de perfil e o endereço associado ao perfil. Então vamos ver como fazer essa implementação usando generic views. No meu caso, a nossa delete view. Então, vamos abrir aqui o nosso VS Code. A gente vai criar aqui, lá embaixo, na verdade, junto com os models do perfil, class perfil delete view, e eu vou herdar esse. Ele vai ter aí, ó, um login required mixin também, porque eu só vou querer que o usuário acesse essa rota, essa view se ele tiver logado, e vou sobrescrever o delete view. A gente precisa importar delete view aqui em cima do módulo de generics, e agora eu vou pegar aqui o nosso código, a gente vai sobrescrever, na realidade, duas funções, tá? A função, dois métodos. Então aqui tá. A gente define o model, assim como toda view baseada em classe, a gente precisa definir qual model está sendo usado nessa classe específica. O template, esse template é o template de confirmação, e a URL de sucesso, que é a URL que ele vai ser redirecionado após a deleção. O getObject, que é para eu retornar objeto de perfil, no caso aqui desse módulo que vai ser deletado. Se a gente tivesse uma rota passando ID, não precisaríamos sobrescrever esse método. Como a gente não vai ter uma rota com ID, eu vou sobrescrever passando aqui, fazendo a chamada do método get, né, da ORM do Django aqui no perfil. Eu vou pegar sempre um item, que é o item de perfil, que o usuário é o usuário logado, então self request user. E aqui eu estou sobrescrevendo o método delete só para passar uma mensagem de sucesso. Seu perfil foi excluído com sucesso. Então, só por conta disso, se a gente não quisesse, a gente não precisaria aqui fazer essa sobrescrição desse método. Então, vamos criar o template, a dashboard perfil delete.html. Aqui eu vou criar a nossa página e vou agora, temos a view, temos o template, vamos criar a nossa rota. Então a rota vai ser aqui, path, dashboard, perfil delete, e eu vou chamar aqui o perfil delete view as view, vou dar o nome de perfil delete. Então, se eu quisesse, né, passar aqui qual perfil seria deletado, eu faria isso, colocaria o placeholder com a chave primária, e eu não precisaria sobrescrever esse cara aqui, tá? Mas, nesse caso, eu não quero, porque eu quero sempre deletar o perfil do usuário logado, eu quero forçar essa lógica, então eu faço isso e sobrescrevo o getObject. Muito bem, então, rota criada, view definida, falta agora a gente colocar aqui o nosso template, tá? Eu vou pegar o código pronto, só para agilizar aqui o processo. Então a gente tem aqui, estendendo da base logada, e a gente vai criar, então, aqui aquela página onde a gente usa o componente de alerta do Daisy UI, só para avisar ele que essa ação não pode ser desfeita, e a gente lista aqui as informações que serão alteradas. E, enfim, a gente coloca um botão para ele confirmar a exclusão ou cancelar. O cancelar, ele volta para o detail, e excluir, eu faço o submit desse formulário, porque eu tenho que ser por post. Lembrando aqui a nossa lógica, a gente precisa mandar um post para a mesma rota para confirmar a deleção. E por padrão, o HTML ele só permite post se for dentro de um form. A gente pode sobrescrever esse comportamento com algumas libs, como por exemplo o HTMX. Mas aqui vamos usar o HTML normal. A gente vai usar um form, então, para confirmar a deleção. Quando ele clica aqui, ó, sim, excluir meu perfil, a gente vai estar fazendo um post para a rota padrão. Como que eu sei que é a rota padrão? Eu não defini nenhuma action. Quando eu não defino nenhuma action, a gente está fazendo para a rota em que essa página está. Então vamos salvar, ver se está tudo certo, rodando
o nosso servidor, Python manage com Pyrun server, nenhum problema. Vamos acessar aqui novamente o Café com Bom. Vamos entrar, acessar o perfil. Aqui estão os dados, a gente cadastrou. Clicando em excluir. Opa, o botãozinho aqui não está funcionando. Ah, faltou a gente colocar o link. Então, vamos voltar aqui, abrir o detail do perfil e vamos encontrar ali o botão de excluir. 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 Aqui. O href está vazio. Vamos colocar aqui a nossa URL. Perfil delete. Agora sim, clicando aqui, vamos para a página de confirmação. Cancelar, ele volta para cá. Se eu confirmar, ele vai para home da página. Eu poderia redirecionar ele para cá também. E aí, voltando aqui, foi excluído. Então, o perfil foi excluído, a gente manteve só os dados que estão no modo de usuário, né? No caso aqui, o nome do admin, o nome e o e-mail. O resto, todos os dados, porque a gente usa isso por acesso, senha, né? A gente não mudou nada, mas o endereço foi excluído, telefone, CPF, data de nascimento e profissão e foto também foram excluídos. Tá? E a gente pode depois cadastrar novamente essa informação, se a gente quiser, alterando o perfil. Então, aqui, dessa forma, a gente viu como usar o Delete View, que é essa generic view do Django, uma view baseada em classe, que a gente define o comportamento especificando aqui os atributos, e a gente pode sobrescrever alguns métodos para o nosso caso de uso, para a nossa regra de negócio específica, ou não precisaria se fosse uma regra mais padrão de deleção, né? Tipo, a gente deletava qualquer item sem nenhum tipo de restrição, certo?